Se você sente que sua pele já non ten a mesma firmeza, que seu cabelo está máis fraco, ou que suas articulações começaram a lembrar você de cada movimento, preste atenção, porque o que vou te contar quebra quase tudo o que nos venderan sobre o colágeno. Non é un pó, non ve en cápsulas e non ten un rótulo brillante prometendo juventude eterna, e aínda así está ao alcance de quase cualquier persoa escondido a plena vista, en lugares onde a maioría nen sequer olla. Pense niso, millóns de persoas hoxe misturan suplementos na agua todas as mañáns, convencidas de que están axudando o propio corpo. Mas se o colágeno que o seu organismo realmente recoñece non for fabricado en laboratorios, e sin sempre esteve na comida de verdade, e se o máis potente non for o máis caro, mas aquilo que aprendemos a ignorar, aquí está o detalle que muda tudo. O colágeno non é apenas unha moda estética, ele é a estrutura invisível que mantén o seu corpo unido, é o que sustenta a elasticidade da pele, a resistencia dos tendóns, a forza das uñas e a suavidade das articulações. Quando ele diminui, você non apenas envelhece, você se torna máis frágil por dentro. E o curioso é que, durante xerações, as persoas non pensaban en suplementar colágeno, elas simplesmente comían de unha forma que o incluía naturalmente, aproveitaban partes do animal que hoxe quase non aparece en nosas mesas, non por falta de valor nutricional, mas por hábitos modernos que nos empujaron para o fácil, o rápido e o visualmente atraente. Hoxe vou mostrar 3 alimentos reais, poderosos e surpreendentemente ignorados, que poden fornecer colágeno de forma direta e útil para o seu corpo: o tendão bovino, as patas de frango e o caldo de ossos preparado de forma tradicional. Mas antes de chegarmos aos outros dois, precisamos parar no primeiro, porque é o que máis gera preconceito e, ao mesmo tempo, un dos máis potentes. Vamos falar do tendão bovino. Para muitas persoas, velo no açougue provoca dúvida inmediata, parece duro, pálido, quase incomível, non parece algo que alguén escolhería para unha refeição. E esa rejeição visual é justamente o que o manteve na sombra nutricional por anos, porque quando você entende o que ele realmente é, deixa de parecer estranho e começa a parecer extraordinário. O tendão non é músculo, é tecido conjuntivo, a estrutura que mantén o movimento unido, e nutricionalmente isso muda tudo. Enquanto um corte tradicional de carne oferece proteínas variadas, o tendão concentra uma proporção altíssima de colágeno estrutural, especialmente do tipo que sua pele, seus ligamentos e seus tecidos precisam para se manter firmes e resistentes. Mas a história não termina no colágeno. Esse tecido contém aminoácidos-chave como glicina e prolina, fundamentais para a reparação dos tecidos e para a síntese natural de colágeno dentro do seu próprio corpo. Ou seja, você não apenas consome colágeno, você dá ao organismo as peças necessárias para se reconstruir. Além disso, o tendão inclui compostos como a glucosamina, conhecida por sua relação com a saúde articular. A diferença é que aqui ela não vem isolada em uma cápsula, e sim integrada em um alimento completo, acompanhada de outros nutrientes que trabalham juntos, como fazem na natureza. O mais surpreendente é que, apesar da sua potência nutricional, ele é incrivelmente eficiente do ponto de vista energético. Uma porção moderada fornece muita proteína, pouquíssima gordura e praticamente nenhum carboidrato, o que o torna uma opção saciante, leve e compatível com múltiplos estilos de alimentação. E é aqui que muitas pessoas começam a repensar algo importante. Talvez não precisemos de mais suplementos, talvez precisemos lembrar como comer de verdade, porque quando você começa a olhar esses alimentos com outros olhos, deixa de vê-los como partes esquecidas e passa a vê-los como sempre foram: nutrição concentrada, acessível e desenhada pela própria biologia. E isso é apenas o começo, porque o próximo alimento da lista não só contém colágeno, como também tem a capacidade de transformar qualquer preparo simples em algo sedoso, profundo e altamente nutritivo. Agora vamos falar do preparo, porque é aqui que a maioria das pessoas se intimida. O tendão bovino cru é extremamente duro, tão duro que uma faca mal consegue marcar, mas com o processo correto, ele se transforma em algo completamente diferente, macio, elástico, gelatinoso e profundamente satisfatório ao comer. O primeiro passo é simples, mas importante: enxague bem os tendões em água corrente fria,
Isso remove residuos, superfícies e prepara un mellor resultado final. O paso seguinte nunca debe ser ignorado o branqueamento inicial. Coloque os tendóns en unha panela, cubra con agua fría e leve a fervura, deixe ferver suavemente por 10 a 15 minutos. Você vai notar espuma e impurezas subindo a superficie. É exactamente iso que queremos remover. Pasado ese tempo, escorra completamente a panela e descarte a agua. Ese paso mellora drásticamente o sabor, o cheiro e a claridade. Agora comeza a verdadeira transformación. Coloque os tendóns novamente na panela e cubra con agua fresca. A partir de aquí, você ten 3 opções, dependendo da súa cociña e da súa paciencia. Se usar panela de presión ou Instant Pot, cociña en presión alta por 90 minutos. Se preferir panela eléctrica lenta, deixe en temperatura baixa entre 8 e 10 horas. E se gosta do método tradicional no fogão, leve a fervura e depois reduza para un cozimento muito suave por 4 a 6 horas. Os 3 métodos funcionam. O objetivo é o mesmo: tendóns completamente macios e ricos en colágeno. Depois de cozidos, retire e deixe esfriar levemente. En seguida, leve a geladeira durante a noite, idealmente dentro de parte do próprio líquido de cozimento. Ao esfriar, a gelatina se solidifica, dando ao tendão uma textura firme e elástica, que é incrivelmente fácil de cortar. No dia seguinte, você verá que ele se corta em pedaços limpos e bonitos, sem escorregar nem se desfazer. Nesse ponto, estão prontos para sopas, ensopados, salteados ou até dourados na air fryer. Um último conselho: nunca jogue fora o líquido do cozimento. Depois de frio, ele costuma se transformar em uma gelatina espessa e tremida. Isso é caldo concentrado, rico em colágeno. Ouro líquido. Use como base para sopas ou congele para depois. Você pode encontrar tendão bovino na maioria dos açougues se pedir, e quase sempre em mercados asiáticos. É barato, profundamente nutritivo, e uma das formas mais diretas de dar ao seu corpo exatamente o que ele precisa para manter articulações fortes, pele resistente e um intestino saudável. Segundo, as patas de frango, o tesouro esquecido da cozinha. Se o tendão bovino é a joia do colágeno que as pessoas evitam porque parece desconhecida, as patas de frango são aquelas que as pessoas evitam porque parecem familiares demais. Para muitos olhos ocidentais, elas nem sequer se registram como comida, são algo para descartar, ignorar ou recusar educadamente, e isso é um enorme erro nutricional. As patas de frango são feitas quase inteiramente de pele, cartilagem, tendões e tecido conjuntivo, exatamente onde vive o colágeno. Em particular, são ricas em colágeno tipo 2, a forma mais associada à saúde da cartilagem e ao amortecimento das articulações. Se seus joelhos, quadris, dedos ou ombros começaram a lembrar você da sua existência mais vezes do que gostaria, este é o tipo de colágeno que seu corpo reconhece imediatamente. Além do colágeno, as patas de frango contêm naturalmente condroitina, um composto tão valorizado para a saúde articular que costuma ser combinado com glucosamina em suplementos. Também fornecem cálcio e fósforo, apoiando a força óssea de uma forma suave, baseada em alimentos, não agressiva nem artificial. E talvez o mais impressionante seja que fazem tudo isso por um preço quase ridículo. Em muitos mercados, as patas de frango estão entre os alimentos de origem animal mais baratos disponíveis. A chave para apreciá-las é o preparo. Quando manipuladas corretamente, não têm gosto estranho, não têm cheiro forte e não são intimidantes. Tornam-se macias, sedosas e profundamente satisfatórias. Comece pela limpeza, enxague bem a água fria, com uma tesoura de cozinha, corte as pontas das unhas, na última, articulação e descarte-as. Só esse passo já faz com que pareçam muito mais acessíveis. Depois vem o que eu chamo de passo desodorizante, e ele é essencial. Coloque as patas limpas em uma panela, cubra com água, e adicione algumas fatias de gengibre fresco ou um pouco de vinagre. Leve a panela à fervura e deixe cozinhar por 5 a 7 minutos. Essa fervura rápida elimina qualquer odor residual e impurezas. Escorra a panela, enxague novamente as patas e você terá uma base limpa
e neutra pronta para absorver sabor. Agora é hora de cozinhá-las até ficarem macias. Se usar panela de pressão, cubra com água fresca ou caldo e cozinhe em pressão alta por 25 a 30 minutos. No fogão, coloque-as em uma panela tampada com líquido suficiente para cobri-las e deixe ferver suavemente por 1h30 a 2 horas. Você saberá que estão prontas quando a pele e o tecido conjuntivo estiverem macios e se soltarem facilmente dos pequenos ossos. A partir daqui, as patas de frango se tornam incrivelmente versáteis. Você pode braseá-las em um líquido cheio de sabor, água de coco, molho de soja, alho e pimenta, para uma preparação estilo vietnamita, ou com cogumelos e amendoim, para algo mais intenso. Elas absorvem o sabor de forma maravilhosa, enquanto acrescentam sua própria textura sedosa. Mas uma das formas mais inteligentes de usar patas de frango é quase invisível. Adicione algumas patas limpas e braseadas ao seu pho, ramen ou a qualquer caldo de sopa. Enquanto cozinham, liberam colágeno no caldo, transformando-o em algo brilhante, rico e profundamente nutritivo. Talvez você não note as patas em si, mas certamente perceberá como o caldo se sente na boca e o quanto é satisfatório. Para os mais aventureiros, as patas de frango podem até se transformar em um snack. Depois de braseadas até ficarem macias, tempere levemente e seque-as em temperatura baixa no forno ou em um desidratador. O resultado é um petisco mastigável, rico en colágeno e surpreendentemente viciante. As patas de frango nos lembran de algo importante. A verdadeira nutrição raramente é chamativa. Ela não precisa de embalagens brilhantes, nem de palavras sofisticadas para funcionar. Às vezes, os alimentos que mais restauram o corpo são justamente aqueles que a modernidade nos ensinou a deixar de lado. E se o tendão bovino representa colágeno concentrado e as patas de frango oferecem suporte direto para as articulações, então o terceiro alimento é algo diferente. É o ponto onde tudo converge. O caldo de ossos não é apenas outra fonte de colágeno. Ele é o cenário onde múltiplos nutrientes trabalham juntos em silêncio. Muito antes de existirem fórmulas em pó ou suplementos com rótulos modernos, sempre houve uma cozinha onde algo borbulhava lentamente por horas. Dentro daquela panela não havia marketing, havia ossos, articulações, tecido conjuntivo e paciência. O caldo de ossos não nasceu como tendência, nasceu como fundamento, porque oferecia algo que os alimentos rápidos nunca puderam dar: nutrição completa extraída com tempo. Quando os ossos cozinham lentamente, liberam mais do que sabor. Dissolvem-se minerais presos na estrutura óssea, o colágeno se transforma em gelatina e são liberados aminoácidos que ajudam o corpo a se reparar, a descansar melhor e a digerir com mais eficiência. Por isso, um caldo autêntico se sente diferente de um de caixa. Um nutre, o outro apenas acompanha. Durante o cozimento prolongado, o colágeno se fragmenta em formas que o organismo consegue aproveitar com facilidade, algo especialmente útil quando a digestão já não é tão eficiente quanto antes. Entre esses componentes aparece a glicina, um aminoácido pequeno, mas poderoso, relacionado ao equilíbrio do intestino, à estabilidade do açúcar no sangue, à qualidade do sono e ao funcionamento do fígado. É uma bebida que acalma, nutre e reconstrói sem fazer barulho. Também fornece minerais como cálcio, magnésio, fósforo e potássio, mas não de forma isolada, e sim acompanhados de gelatina e proteínas que facilitam seu uso real no corpo. É nutrição que chega em conjunto, como acontece na natureza. Agora, a diferença entre um caldo comum e um realmente nutritivo está em como ele é preparado. E aqui é onde muitos ficam pelo caminho. Tudo começa com a escolha dos ossos. O ideal é combinar tipos diferentes, ossos com medula, para profundidade e minerais, articulações ou juntas para colágeno e textura, e se possível, patas de frango, para potencializar a gelificação. Essa mistura cria um caldo com corpo, sabor e valor nutricional real. Antes de iniciar o cozimento longo, há um passo simples que muda o resultado: branquear os ossos. Coloque-os em água, ferva por alguns minutos e descarte essa primeira água. Assim você elimina impurezas e obtém um caldo mais limpo e agradável. Depois coloque os ossos em uma panela grande, cubra com água fria e adicione um pouco de vinagre de maçã. Não é pelo sabor, é para ajudar a liberar os minerais presos no osso. Se quiser, pode acrescentar alguns vegetais aromáticos, mas sem exagerar.
o protagonista aqui é o próprio caldo. A partir desse momento, a única coisa de que você precisa é fogo baixo e tempo. Você não busca uma fervura violenta, busca um movimento suave, quase imperceptível. No caso do frango, entre 12 e 24 horas costumam ser suficientes. Para a carne bovina ou cordeiro, o processo pode se estender por até 2 dias completos. Durante as primeiras horas, convém retirar a espuma superficial. Depois disso, o caldo praticamente se cuida sozinho. Quando terminar o cozimento, coe o líquido e deixe esfriar. Se tudo deu certo, na geladeira ele se transformará em uma gelatina firme e tremida. Esse pequeno milagre visual é o sinal de que você conseguiu extrair colágeno real. Você pode conservá-lo vários dias refrigerado ou congelá-lo em porções para usar quando precisar. E aqui vem o melhor: a versatilidade. Você pode bebê-lo quente como uma bebida reconfortante, usá-lo para cozinhar grãos ou leguminosas, como base para sopas, ensopados, molhos ou até para saltear vegetais. Cada vez que o incorporar, estará elevando a qualidade nutricional das suas refeições sem esforço extra, porque isso não é um suplemento disfarçado de alimento, é um alimento que sempre foi base. E quando você entende isso, muda a forma como olha para o que come.